De fato, Luca, qual é a situação de momento? E já temos, inclusive, uma data para um quarto encontro? Boa tarde, Piotr. Exato. A terceira rodada ela terminou com apenas algumas formalidades em relação aos corredores humanitários que não aconteceram durante esse final de semana e agora começaram a acontecer hoje, mas não da maneira como a Ucrânia queria. Pelo que a delegação ucraniana comentou, houve um direcionamento dos refugiados de diversas partes, isso principalmente na cidade de Kharkiv, Sumy e Kiev, na parte norte, para a Bielorrússia e a Rússia, ou seja, eles estão sendo direcionados a entrar nesses países ao invés de seguir o fluxo natural que muitos gostariam em direção à Polônia, à Hungria, à Romênia. E quanto a uma quarta rodada de negociações, isso vai acontecer provavelmente ainda essa semana, não se sabe ao certo as datas, porque uma hora a gente escuta uma confirmação por parte dos russos, outra hora pela parte dos ucranianos, mas acreditamos que hoje, sendo segunda-feira, até sexta-feira, teremos mais uma rodada de negociações. Ou seja, aquele avanço que se imaginava numa possibilidade de um cessar-fogo, isso até o momento está muito distante. Ao mesmo tempo em que a gente está vendo a entrada de novos atores aí do ponto de vista diplomático para conversar tanto com russos quanto com ucranianos. Essas negociações podem, digamos, ir muito além do que se conversa entre essas delegações e conseguir um avanço nas negociações de paz por esse trabalho diplomático paralelo? Exatamente. A gente viu durante o final de semana também o primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, indo a Moscou e depois indo ao Ocidente para conversar com o chanceler Olaf Scholz e também ligou para o presidente francês Macron. Então a gente vê novos coadjuvantes aparecendo nesse contato e eu gostaria de fazer uma pequena análise, se me permite, sobre o porquê os russos estariam direcionando esses refugiados ucranianos para a Rússia e para a Bielorrússia, exatamente para passar para a sua população a visão de que, olha, o governo ucraniano é tão tirânico, o Ocidente é tão ruim, que nosso país está recebendo esses refugiados, a Rússia está de braços abertos, exatamente para tentar acabar com esses rumores dentro da população russa de que as atrocidades estão sendo absurdas, como estão sendo, já que sabemos também de todo o cerceamento das informações. Então, uma retórica de guerra interessante você perceber e, obviamente, muito triste ver todas as pessoas, tanto os civis afetados pela guerra, quanto os civis russos afetados pela desinformação, perdidos no meio disso tudo. E aproveitando que você falou sobre a Rússia e a reação dos russos a esse conflito, Luca, essa tentativa do governo de trazer uma imagem mais positiva, recebendo esses refugiados, formando esses corredores humanitários que terminam na Bielorrússia e na Rússia, queria saber de você a quantas anda a situação do país em relação a protestos, manifestações, elas continuam acontecendo, a população russa continua se mobilizando contra esse ataque à Ucrânia ou não? Isso arrefeceu nos últimos dias? Pois é, Vitor, isso aconteceu de forma bastante frequente na semana passada, mas após o anúncio de novas medidas de restrição por parte dos russos, isso diminuiu tanto no domingo quanto hoje. O governo anunciou que alguns veículos de imprensa, até mesmo cidadãos que utilizarem nas suas mídias sociais a palavra guerra, invasão, veicularem as imagens daquilo que está acontecendo ou até mesmo se manifestarem abertamente contra o governo, podem ser colocados na prisão até 15 anos, o que é realmente um absurdo. Vimos também vários órgãos de imprensa internacional deixando a Rússia na última semana, porque esses veículos de imprensa são principalmente são aqueles objetivos que os russos têm para tentar fazer com que a Rússia não tenha mais o acesso a essa informação, né? Para que também o Ocidente deixe de ter informações provenientes da Rússia, que eram, obviamente, vindas dessas fontes que tinham sua base em Moscou, em São Petersburgo. Então a gente vê isso diminuindo pelo medo da população. Em outras ocasiões aqui mesmo, na Jovem Pan, a gente analisou a própria estrutura política da Rússia e a passividade da população por conta do medo da repressão, que é algo histórico desde a época do czarismo, depois na União Soviética e agora com Putin. A gente vê essas memórias que vira e mexe voltam à tona e fazem com que a nova geração, por mais que tenha vontade de mudança, por mais que não concorde com essa guerra em algumas parcelas da população, fiquem com medo e simplesmente guardam a sua indignação para si mesmo, ao invés de ir para as ruas e poder ser detido e eventualmente preso.
Luca, o Felipe Bueno tem uma pergunta para você. Felipe. Luca, um abraço para você, boa tarde. Eu quero pegar uma carona na sua análise que você fez agora há pouco, né? E aproveitar e fazer uma pergunta, porque quando você falou, eu acho extremamente plausível isso que você falou, né? Da Rússia posar, né? Pro seu próprio público interno como a benfeitora dessa guerra, né? Resultado desses corredores humanitários. Me ocorreu o seguinte, né? Vamos considerar essa possibilidade dentro da Rússia, se é que você tem essa informação. Eu imagino até que a gente está no plano das ideias, né? Mas já me ocorreu um estalo porque dentro dessa sequência de fatos, já haveria lugar para essas pessoas dentro do território da Rússia e da Bielorrússia? Porque vamos nos lembrar do que aconteceu na época da União Soviética, né? Vou pegar 2 países como exemplo, a Lituânia e um outro país muito conhecido de todos nós chamado Ucrânia, né? Pessoas, e eu não estou falando de 10 pessoas nem 20, eu estou falando de milhares de pessoas que foram retiradas de seus lugares, né? Como inimigas do novo governo, né, do governo soviético, e mandadas para lugares paradisíacos como a Sibéria, né? Então, será que, né, indo na sequência da sua possível leitura, insisto que é possível, é plausível, né? Será que a gente não teria um problema enorme de direitos civis, né, de desrespeito às minorias no radar de Putin para um médio prazo, para um longo prazo? Olha, é uma análise brilhante, porque se nós considerarmos que os próprios russos estão sendo reprimidos pelo seu governo, imagina refugiados ucranianos. Obviamente que se os russos não têm direito aos direitos civis plenos, os refugiados muito menos. Mas também há a questão de que muitos ucranianos também têm seus vínculos com a Rússia, têm familiares que vivem lá, então eles se aproveitam dessa própria situação. Muitos ucranianos, pode ser na região da fronteira, que são falantes da língua russa, ao invés de se dirigirem ao Ocidente para ficar num campo de refugiados, preferem ir para alguma cidade russa onde há familiares, onde há já uma estrutura. Mas, obviamente, que nós sabemos que isso representa muito poucos dos refugiados nesse momento, principalmente através do sentimento anti-russo que surgiu na Ucrânia por todas as atrocidades cometidas no território ucraniano. E esse ponto levantado por você, por conta dos possíveis campos de reeducação ou até mesmo algum tipo de prisão que eles podem ser levados por não serem simpatizantes ao governo, é algo plausível, algo que a Rússia já fez em outros momentos. A gente sabe que atualmente no governo Putin eles recorrem a outros tipos de estratégia, né, a prisões arbitrárias, mas também envenenamento de inimigos políticos. Quando vem uma grande onda de refugiados, até pela quantidade, às vezes é difícil de esconder, mas considerando que muitos jornalistas estrangeiros já deixaram o país, isso pode acontecer de maneira despercebida. Então é algo realmente importante e, obviamente, temos que ficar de olho. As agências da ONU relacionadas aos direitos humanos, a Anistia Internacional, obviamente, tem que ficar com os olhos atentos para a Rússia com essa nova onda migratória, mas eu acredito que não seja algo que os ucranianos querem. Aqueles que apresentaram a opção de ficar na Ucrânia, por mais que seja inseguro, e ir para a Rússia nesse momento, eu não duvido que muitos prefiram ficar onde estão e aguentar as mazelas da guerra com a sua família ao invés de ir para o solo do país inimigo.